Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Meus amigos, fiquei muito feliz com o último resultado, tá, do concurso da UFMS para a FAPEC sobre o seguinte aspecto. Chateado, né, pelos recursos, né, alguma questão aí pedindo, né, tanto a prova em nível médio quanto a prova em nível superior, né? Então aí chateado pelos recursos e tal, mas feliz sobre o engajamento no canal, velho. Então o engajamento do canal tá top, né, cara? E aí, o que foi legal? Muitas perguntas, né, professor? Por que é assim? Professor, explica pra gente, tá? É claro que eu poderia fazer uma explicação curta ali mesmo no chat, né, ali mesmo nos comentários. Mas eu quis fazer esse momento aqui, por quê? Porque é para privilegiar, né, cara? Dar uma valorizada na sua questão, tá bom? E aí vou gravar aqui esse momento aqui a respeito de vírgula, a respeito de explicativa e restritiva. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a minha aula sobre explicativas e restritivas. Se você ainda tem dúvidas sobre esse aspecto, sobre ela ser restritiva ou explicativa, então vou deixar o vídeo aqui na descrição, que é a minha aula que eu explico a respeito dessas orações que são restritivas, dessas orações que são explicativas. E aí você assiste lá. Se você preferir assistir primeiro, é contigo. Aí depois a gente vai aqui para a questão, que foi uma questão da prova FAPEC. Já de antemão quero pedir desculpa, tá? Tanto para o Rogério quanto para a Marielle, porque lá no diálogo eu não compreendi. E na hora como a gente estava nessa questão de recurso, o Rogério perguntou sobre a questão 11. Só que na minha mente eu estava na questão 11 da prova em nível médio, que é uma questão em concordância. Até eu respondi para ele, né? Falei assim, Rogério, a questão 11 é sobre concordância. Aí ele mandou até o tempo do vídeo, né, cara, provando que ele assistiu o vídeo mesmo e tal, né? E perguntou com propriedade. E aí eu quero valorizar essa pergunta, tá? Dos dois membros do canal, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá então. Me acompanhe aqui nessa correção. Vamos lá? O que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar sobre uma determinada exatidão quanto à posição da vírgula. A posição da vírgula, meus amigos, ela não pode ser confundida, tá? Ou talvez até relativizada quanto à sua posição. A vírgula tem uma posição exata para ela ocorrer. Se ela não ocorre naquela posição, então ela não dá margem nem para a análise e, claro, nem para a exatidão gramatical, tá? Então, veja bem, eu fiz um título aqui para o slide. Resposta à pergunta feita aqui no canal acerca da questão 11, só que é a questão 11 da prova em nível superior, tá? Que foi uma prova, a que eu tenho foi a prova de auditor, mas todas em nível superior foram a mesma prova em língua portuguesa, tá? Para o FMS, a prova FAPEC, ocorrida no dia 13 de 3 de 2022. Faz comigo aqui. Sobre as orações subordinadas adjetivas, aí eu tenho eu tenho 4 naquilo que ele propôs. Ele tem 2 construções. Uma ele chamou de I e a outra ele chamou de 2I, tá? Então notem. Sobre as orações subordinadas adjetivas, vamos lá. No 1I, no primeiro tópico, cuja importância de diferentes esferas da ação humana é inegável. E aí ele evoca mais 2 orações dentro da construção 2I. Notem que tem entre seus compromissos e a outra oração, cujo número de inscritos superior às expectativas, etc, etc. Tá? Então, a primeira oração ocorreu no primeiro tópico e as 2 próximas orações do segundo tópico. Aí ele começa, ó, as 3 são restritivas, as 3 são explicativas. A pergunta do canal era, as 3 não podem ser explicativas e eu vou provar para você que não pode, tá bom? Aí ele começa a bagunça, ó. A primeira é explicativa, a segunda e a terceira são restritivas. A segunda e a terceira é explicativa e a primeira é restritiva. A primeira e a terceira são restritivas e a segunda explicativas. Então vamos ver. Então note, ó. É a ocorrência do cuja, a ocorrência do que e depois a ocorrência do cujo. Me acompanhe. Se trata desse momento aqui. Dá uma olhada. Diz lá, questão 1. Pesquisadores apresentam uma teoria que sustenta estudos ainda pouco difundidos. Essa é a primeira oração subordinada, tá? Que, no caso, você está vendo, ela não tem vírgula, mas não é essa a pergunta. A pergunta é sobre o cujo. E qual que é a questão? A questão é essa vírgula aqui. Então, notem que se trata do mas. O mas, meus amigos, ela é uma adversativa. Deixa eu falar.
Não existe adversativa sem vírgula, tá bom? Só que daí o que acontece? Ele coloca uma vírgula aqui, para quê? Para destacar e se é verdade, tá? Pesquisadores apresentaram uma teoria que sustenta estudos ainda pouco difundidos. É verdade. Aí eu tenho a vírgula. Essa vírgula, meus amigos, é da adversativa. Para que a oração subordinada, que é essa próxima aqui, que eu estou sublinhando, para que essa oração, que é o cujo aqui, iniciada pelo cujo, ela se torne uma oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula, meus amigos, com exatidão, deveria estar depois do mais. Mas, Gessé, o mas vai ficar entre vírgulas. Sim, mas a primeira vírgula se refere à adversativa e a segunda vírgula estabeleceria a relação do quê? A relação dela ser explicativa. E aí, é claro, aí a gente tem também uma outra ocorrência que a galera esquece, que mais ou menos assim, ó. Se eu coloco uma vírgula aqui, aí eu torno essa oração sublinhada de vermelho uma explicativa. Só que daí a vírgula que requer a adversativa, ela ficaria pouco. Diz a gramática normativa que nas relações coordenadas portadoras de vírgula interna, que seria a primeira oração e a segunda, e isso indifere que poderia ser só a primeira ou só a segunda, a separar uma oração coordenada por vírgula se torna pouco. Seria a hora do quê? De acionarmos o ponto e vírgula, para que não houvesse a confusão que foi estabelecida durante o canal, na pergunta, tá? Porque os colegas estão perguntando, essa vírgula aqui não torna ela explicativa? Não, porque essa vírgula é a vírgula da oração coordenada adversativa. Para que essa oração sublinhada fosse uma explicativa, a vírgula deveria estar exatamente antes do cujo. Exatamente antes do cujo. Como a vírgula está posta antes do mas, essa vírgula aqui refere-se à adversativa e não a transforma em explicativa. Então, o que a gente afirma? Que a primeira é restritiva. Tá? A gente tem o segundo caso. Nesse segundo caso, eles não têm dúvida. Por quê? Porque eles estudaram, se prepararam. O que eles entenderam? Que o travessão, ele cumpre função de vírgula, tá? Então, essa segunda oração que ele evoca aqui, que seria, no caso, que tem entre seus compromissos propiciar ambientes mais saudáveis e estimular uma relação afetiva e cuidadosa com o ambiente urbano. Travessão de novo. Então, a oração separada por vírgula, e nesse caso separada por travessão, estabelece o quê? Estabelece a explicativa. Então, a segunda acionada é explicativa. Se você for lá no enunciado, aí ele começa essa terceira oração, que é antecedida pelo cujo, que está corretamente separada por vírgula. Então, notem, a vírgula tem um ponto exato para ela estar. Qual que é o ponto exato? O ponto exato é na frente da oração subordinada. Então, neste caso aqui, acompanha comigo, o cujo foi acionado, a vírgula foi acionada antes do cujo, correto, o que a torna a minha explicativa. Eles também não ficaram em dúvida com a segunda, por causa da travessão, se prepararam, estudaram, tá? A dúvida foi uma determinada relatividade, tornou relativo a presença da vírgula, porque, como ela está aqui antes do mas, a pergunta foi, isso não a tornaria explicativa? Não, colega. A vírgula, ela tem que ser acionada no lugar exato. Então, ela deveria estar aqui, antes do cujo e depois do mas. Como ela foi colocada antes do mas, então a vírgula é da restritiva. Então, a gente pode afirmar com certeza, conforme o gabarito também vai estabelecer, que a primeira é restritiva. Volta para a questão? Então, decora, ó. Primeira é restritiva, a segunda explicativa e a terceira explicativa. Vamos lá? As três são restritivas? Não. As três são explicativas? Não. A primeira é explicativa? Não. A primeira é restritiva. Ela aqui, ó, cuja importância em diferentes esferas de ação humana é inegável. Tá, então a segunda e a terceira são explicativas, tá vendo aqui? Aqui ele não coloca vírgula, não coloca nada. Mas, no caso aqui, esse que está separado por travessão e esse cujo está antecedido por vírgula. A segunda e a terceira são explicativas. A primeira é restritiva. A resposta correta é a letra D. Se foi rápido, se você quer mais explicações sobre essa ocorrência, meus amigos, eu estou aqui à disposição de vocês.
O Gramática Descomplicada, ele surge com a intenção de fazer o quê? Aproximar, né, o aluno, aproximar o candidato, o concurseiro, a essas questões de concurso público que normalmente a gente não assiste numa aula comum, numa aula contratada, etc. Ou melhor, comentar questões específicas de gramática normativa. Tá bom, então? Tá aqui a resposta, eu espero que tenha sido a contento, tá bom? E eu fico por aqui. Até os próximos vídeos e não se esqueça, tá? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo se for interessante, tá bom? Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.